E aí, prevendo o futuro, Felipe Paruti e Luiz Moreira Gonçalves lançaram Dormindo Entre Cadáveres. Oi, amigos, como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem. Eu sou a Letícia, faço conteúdo no Letícia Lendo aqui no Instagram, no TikTok. E hoje vamos falar mais uma vez das leituras realizadas na segunda semana de setembro, neste formato que eu acho que eu consigo falar mais um pouquinho sobre cada leitura, enfim, os feedbacks foram positivos, então é isto. Vou começar com o primeiro quadrinho que eu li no final de semana passado, que foi Conan, Crime e Castigo. Esse aqui é escrito e desenhado pelo Fernando Ataíde e publicado pela Escória Comics. E a gente tem um quadrinho do subgênero gibi podre. Para quem não sabe, gibi podre são gibis que muito escatológicos e, enfim, é muita fuleiragem e, ao mesmo tempo, divertimento pra família brasileira. Aqui em Conan, a gente acompanha, então, uma paródia sobre o guerreiro Conan, o Bárbaro, e ele leva uma vida comum, a gente acompanha de início ele tendo uma consulta terapêutica com o psicólogo dele, que está no 6º período da faculdade. Então aí já tem uma piadinha interna do Fernando Ataíde. E o Conan, ele tá descornado porque ele descobriu que toda vez a mulher dele falava que quando ele estivesse chegando perto de casa era para ele buzinar, que aí ela estaria esperando ele arrumada e etc. Mas na verdade ela estava com outro homem e a buzina daria tempo do amante sair correndo. Mas um dia o Conan tem seu carro destruído e com isso ele não consegue buzinar porque ele volta de ônibus e aí ele chega em casa e a mulher e o amante estão no meio do tango do demônio. E então o Conan fica extremamente descornado, triste, depressivo, mas o psicólogo dele, de pura credibilidade, convida ele para uma espécie de duelo contra o mal que mais lhe aflige, e com isso ele passa, então, nessa derrocada em torno de aceitar que ele é um corno e que vai ficar tudo bem na vida dele, ele precisa tirar esse demônio da sala, e aqui é o que a gente vai acompanhar com muita diversão e paródias. A gente tem aqui aquele cara do forró, eu esqueci o nome, eu vou botar uma foto dele aqui, tá? E é assim, maravilhoso esse cara aqui, ó, que anda sempre com uma rosa no bolso. E então, a gente tem esse quadrinho com os traços muito característicos do Ataíde. Aqui em Conan a gente tem ainda um traço mais sujo. E é isso. E no final essa história vai ter um final feliz, mas só lendo pra saber. Maravilhoso. Depois, nessa dobradinha de Fernando Ataíde, que na verdade foi tripla, eu li bem normalzinho. Ano passado eu fiz uma compra no site dele, Elefantes na Sala, que é por onde ele tem realizado muitas das publicações dele, enfim, tem camisetas, tudo. E eu comprei tudo que estava disponível em estoque naquela época, que era basicamente o catálogo inteiro dele, exceto um quadrinho que já estava esgotado. Então, um deles, e eu peguei para ler esse final de semana também, é bem normalzinho, escrito e desenhado pelo Fernando. E ele é publicado pelo próprio selo da Elefantes na Sala, Elefantes Press. E aqui a gente vai ter um compilado de basicamente todo o período editorial do Fernando, desde que ele passou a desenhar quadrinhos. A gente tem uma história ao longo de 4 anos que vai reunir ali muito do que o Fernando queria passar desde o início, desde quando ele ainda estava aprendendo a desenhar. É um trabalho bem experimental, mas é divertido, é grotesco e ao mesmo tempo é muito sensível. Eu falei, inclusive, pro Ataíde o quanto esse quadrinho consegue ser um lixo
mas ao mesmo tempo ele escreve poesia pura em alguns momentos. É inacreditável. A gente tem, mais uma vez, muita escatologia e coisas grotescas e estranhas, mas ao mesmo tempo tem um sentimento melancólico e depressivo. E o próprio Ataíde se coloca nas histórias aqui muitas vezes. É um quadrinho que consegue ser profundo. Eu marquei algumas partes aqui, vou ler para vocês. Todos os meus do Ataíde têm autógrafos personalizados. Inclusive o de Cornan é bem engraçado, que diz: Letícia, buzine quando estiver perto. E aí eu não tinha entendido, mas depois que eu li, eu entendi esse easter egg. Aqui a gente tem umas coisas que ao mesmo tempo sabem ser muito sensíveis, sabe? É estranho, mas é louco. Tem um aqui que eu gosto muito, deixa eu ver se eu acho. E aqui. Esse é lindo, tá? É o Ataíde tendo ali um devaneio existencial, e aí ele fala: quando eu era criança, ficava olhando para o céu, imaginando como que as nuvens se pareciam. Ficava deitado no chão de concreto do prédio a tarde toda, e tudo era um grande devaneio. Hoje, eu passo a tarde inteira deitado na cama, e de alguma forma ainda posso ver o céu. Só o devaneio que é outro. E aí tem um Rivotril, e ele tá sentado num banco de praça com o pai dele, e o pai dele diz: para de tomar essa porra, meu filho, prejudica a memória. E aí o Ataíde responde: eu tomo é pra esquecer, pai. Então, assim, bem normalzinho, não tem nada de normalzinho, é estranho, é nojento em algumas partes, mas a gente tem aqui, ao mesmo tempo, uma melancolia existencial muito grande e incrível. O Ataíde sabe ser poeta, sim, em muitas partes desse quadrinho, e é muito legal acompanhar esse desenvolvimento dele como artista e toda a narrativa e os personagens que ele traz ao longo desses 4 anos. Depois eu li o grandioso e muito bem hypado Dormindo Entre Cadáveres, escrito pelo médico Luiz Moreira Gonçalves e desenhado pelo Felipe Paruti, publicação da editora Comic Zone. Aqui a gente tem, então, um compilado de mais de 300 páginas de uma história que remete à vivência do Luiz como médico português que nunca havia atuado em atendimento clínico, precisando entrar na linha de frente do Covid em 2021, ali na parte de Rondônia, onde o país estava tendo muitas mortes diárias, mais de 1.300 por dia, de vidas ceifadas pela má gestão do antigo governo e por esse descaso público referente à vacina, enfim, ao considerar que era apenas uma gripezinha e não uma pandemia mundial. E aí a gente vê aqui, então, com muita honestidade e crueldade, é um quadrinho bem cru e doloroso, do Felipe contando as experiências, do Luiz contando e o Felipe retratando graficamente as experiências que o médico passou ao longo desses meses em Rondônia, onde ele precisou atuar de forma medicinal, o que ele não estava acostumado, e inclusive o quanto isso afetou a vida pessoal dele, já que ele acabou sendo despedido da USP, onde ele trabalhava como professor universitário, porque o Estado, a Secretaria de Saúde e Educação, considerou que ele estava querendo agrupar 2 cargos públicos, o que não era o caso, e inclusive ele acabou sendo processado pela faculdade, então é irreal pensar isso enquanto ao mesmo tempo acontecia uma pandemia e não existia oxigênio em Manaus, não existia nem os materiais para uso dos médicos. E aí o Felipe conta, junto com o Luiz, com muita grandiosidade a respeito de tudo que foi passado nesse período, as coisas que ele vivenciou. É um relato bem honesto mesmo, sem medo de represálias. Inclusive, a gente tem momentos onde o Luiz mostra que, como ele não tinha aptidão clínica,
ele precisava fazer procedimentos que ele não sabia como fazer, e uma vez ele pesquisou no Google, no YouTube, como fazer tal coisa. E aí é isso que pode ser extremamente considerado errado e julgado, mas ele conta sem medo algum, porque aqui é toda a verdade que ele viveu ao longo desses meses e o quanto isso acarretou em estresse pós-traumático e, enfim. É uma obra grandiosa e que certamente estará com muita maestria no meus melhores do ano. Muita gente tem considerado o melhor quadrinho do ano. Eu entendo a potência dele, a força, o peso. É um quadrinho que, por vezes, eu tive que parar. Eu queria muito saber o que ia se passar no próximo capítulo, mas ao mesmo tempo me doía continuar essa leitura, então eu pausava e voltava depois de algumas horas. Eu ainda amo muito Ouroboros, então pra mim continua sendo o top 1 do ano, mas Dormindo Entre Cadáveres com certeza tá nesse pódio, é uma obra espetacular que eu acho que todo mundo merece e precisa ler, pra não esquecer e não repetir no futuro o que a gente viveu no passado. Depois, então, o último quadrinho que eu li do querido Fernando Ataíde foi o lançamento dele, porque a gente fez uma live no Yellow Talk, que tá gravada pra quem quiser ver, foi super legal e divertido. O Fernando é uma figura e o Pablo Carranza tava junto nessa live, eu e a Deia, então foi muito engraçado. E a gente conversou lá sobre a publicação de O Dragão de Aço, que é o mais novo quadrinho do Fernando Ataíde, publicado então pela Mau Gosto Corporation. E aqui a gente vai ter uma história que pra mim é tipo assim, se tu não conhece o trabalho do Fernando, comece por O Dragão de Aço. É impossível tu não gostar e não querer ir atrás das demais obras dele. Eu acho que é uma porta de entrada maravilhosa, porque aqui a narrativa dele tá fluida, tá conexa, e o traço é limpo, tem arte finalizada, uma coisa que o Fernando não costumava fazer antigamente. Então, assim, é o trabalho mais novo e impecável dele, eu diria. A gente gostou muito, eu, a Deia, né, todo mundo que leu. E tá super em conta no site da Mau Gosto, tá? Tá custando R$ 20 apenas. E vem ainda com um zine de bastidores da produção desse quadrinho. E, cara, isso aqui é uma viagem. A gente vai acompanhar o Steel, que é um guerreiro mortífero, o maior lutador de Kung Fu do planeta Terra. E ele é capaz de matar apenas usando os dedos. E aí um dia ele recebe uma ligação, isso em meio a um assalto no mercado. Ele recebe uma ligação do Sr. Lee, que é dono do restaurante Kin San, restaurante que existe em Recife, e a figura do Steel também existe, então assim... Bom, entrem no perfil da Ataíde, da Mau Gosto, que vocês vão perceber a essência desse chorume maravilhoso, que é o Dragão de Aço. E aí, então, quando o Steel recebe essa ligação do Sr. Lee, é uma ligação informando que a filha dele, a Maria Eduarda, desapareceu. E aí, com isso, o Steel, que é um grande fã e amigo do Sr. Lee, e ele é muito fã do yakisoba e do restaurante do Sr. Lee, é o favorito no mundo dele. Então ele resolve tomar isso como uma vingança para si mesmo e ir atrás da Maria Eduarda, buscar ela de volta e matar quem foi o condenado que levou ela dos braços seguros do seu pai. E aí com isso a gente vai numa viagem que vai passar por Camelote nos anos 15, 12, eu não me lembro. Assim, incrível, apenas leia. E leia sabendo esse resumo, que é maravilhoso. É um quadrinho super curtinho, ele tem ali 44 páginas. É um dos menores trabalhos do Ataíde. E mesmo assim ele consegue condensar tudo com uma narrativa fluida que não falta em nenhum momento. É incrível. Tá também no top melhores do ano, porque é podre e ao mesmo tempo genial. E aí, pra finalizar, eu li então O Fim da Porra Toda, ou The End of the Fucking World, do Charles Forsman, publicado aqui no Brasil pela editora Conrad. Esse é um quadrinho que originou a série da Netflix de mesmo nome. E a gente vai acompanhar o James e a Alyssa.
E eles são 2 jovens desestruturados, principalmente o James. A gente vê que ele tem uma forte tendência à psicopatia. E aí, ele e a Alyssa começam a se relacionar, enfim, ela é apaixonada por ele. E com isso, então, ela resolve seguir ele para onde ele for. Os dois fogem e a gente vai... Tudo isso depois que ele tentou enforcar ela, tá? Então, a gente vai acompanhar essa jornada existencial dos 2 adolescentes que não sabem como lidar com a vida, com as consequências e o que eles sentem dentro deles, e também toda essa questão social de como agir. E o James sabe que tem algo de errado com ele, mas ele não sabe o que fazer com isso. Então a gente vai ver muito dessa melancolia adolescente, esse início de vida adulta, com todos os pesos e dores, em uma narrativa diferente e bem fluida. E é isso, um quadrinho que eu gostei, mediano, achei interessante, dá pra tirar algumas reflexões, mas é isso, nada muito extraordinário. Eu estou lendo, neste momento, o 2º volume de Beach Planet, Planeta das Vagabundas, que é A Presidente Vagabunda, se eu não me engano esse é o nome, da editora Conrad também. Então, provavelmente vai ficar para as próximas leituras semana que vem, mas aí a gente se vê e conversa um pouquinho mais sobre este volume. Essas foram as minhas leituras, então, na 2ª semana de setembro. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like. E se for comprar estes ou qualquer outro quadrinho, televisão, notebook ou qualquer coisa na Amazon, não se esqueça de usar o link aqui do canal. Assim você apoia o meu trabalho e me ajuda com uma pequena comissão. E eu ficarei muito agradecida. E vou mostrar pra vocês... Só um minuto. Vim mostrar pra vocês o último quadrinho que chegou aqui em casa, que eu fui presenteada e fiquei muito, muito feliz com esse convite, esse contato. A psicóloga, historiadora, escritora e roteirista de HQs, a Larissa Dias, ela fundou a editora Amarate recentemente. E ela me chamou no Instagram e perguntou se eu gostaria de conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, da nova HQ que ela está lançando em parceria com o desenhista Piero Bagnarol. E eu fiquei muito feliz e contente com isso e aceitei. E aí chegou aqui em casa, então, esse que é o mais novo trabalho da dupla, publicado pelo selo da Amarate, e se chama Xamãs Guerreiros da Terra. É um quadrinho super bonito. Ele tá com um acabamento gráfico muito legal e eu adorei esse contexto, essa sinopse. Eu tô bem ansiosa para ler esse quadrinho. Ele tá com umas cores maravilhosas, muito bonitas mesmo. E aqui, basicamente, a gente vai acompanhar vingadores xamânicos contra uma ameaça da tecnologia desenfreada que vai tentar... Opa, caiu aqui o marcador. Que vai tentar, então, tomar conta do planeta Terra. Então, vai misturar tecnologia, a arte, a natureza e esse elo xamânico e também muita identidade de gênero e autoconhecimento. Então, eu tô muito empolgada para ler essa história e fiquei muito, muito feliz mesmo com o contato da Larissa e essa confiança de querer que eu conheça o trabalho dela e possa falar sobre um pouquinho. Então, esse aqui tá na pilha para as leituras mais próximas. E é isso. Então, agora sim, vídeo finalizado. Até a semana que vem. Beijo!